Olá pessoal, tudo bem? Professor Iver então para aquela aula de inglês nossa, né? E já estamos aqui na página 10, continuando a apostila, e nós vamos falar sobre o passado contínuo, utilizando o when ou while para melhorar essa situação quando a gente insere uma outra frase junto. O que é o passado contínuo? É aquela ação que aconteceu lá atrás, no passado, mas que ela teve um progresso, tá? E quando eu utilizo o when ou o while, eu insiro uma outra frase para dar uma ênfase maior na parte de continuidade de uma ação que aconteceu lá no passado. Vamos ver como é que isso fica na prática? Eu venho aqui e coloco assim uma frase. I was watching TV when the phone rang. Quer dizer, o I was watching TV mostra pra gente a ação lá no passado que teve um progresso, o ato de estar assistindo TV. Então, eu estava assistindo TV. When the phone rang, quando o telefone tocou. Então, o ato de tocar o telefone, ele foi mais rápido do que o ato de eu assistir TV. Então, primeira frase, é claro, vou colocar no passado contínuo, e a segunda frase, que é o telefone tocar, eu coloco ele no passado simples, tá? Esse é o modo quando eu junto duas sentenças e eu coloco o when para enfatizar isso daí. Quando que eu uso o while então? O while eu uso dessa forma também, porém eu utilizo ele quando eu coloco duas frases no contínuo, tá? Exemplo: I was watching, opa, watching TV, oops, watching TV while my mother was cooking, tá? E aí eu dou aquela enfatizada aqui, ó. Eu estava assistindo TV enquanto a minha mãe estava cozinhando. Então eu coloquei o que aqui? Duas frases com progresso. No mesmo modo em que eu assistia, a minha mãe cozinhava. Então eu estava assistindo, minha mãe estava cozinhando. Aí eu uso o while. Ah, professor, eu consigo usar o while igual o when lá em cima? Consigo. Porém, o while ele dá mais essa conotação de enquanto. Então pense nisso. Se você vai fazer uma frase enquanto, você usa o while. Quando que eu uso o when? Quando o significado para a frase vai ser quando. Eu estava assistindo TV quando o telefone tocou. Eu estava assistindo TV enquanto minha mãe estava cozinhando. E aí vocês têm esse sentido. Então, ó, aqui é claro, vai mudar. Opa, o is, ó. She was running at the park while I was fishing, tá? Ela estava correndo no parque enquanto eu estava pescando. E eu consigo fazer mais frases assim. Outra frase que eu posso utilizar o while parecido com o when lá em cima. Então vamos ver aqui. He was swimming. He was swimming while mother ela estava nadando enquanto a mãe dela cozinhava. E aí eu coloco então as duas formas aqui, usando o while para vocês entenderem que significa enquanto, e eu uso o when que significa quando. Então, ela estava nadando enquanto a mãe dela cozinhava. Então, eu poderia até usar o her mother was cooking, estava cozinhando, mas enquanto a mãe cozinhava, ela estava nadando. Nesse sentido. Qual que fica melhor? Fica melhor se eu usar o when nesse sentido aqui e o while quando eu faço as duas sentenças aqui no passado contínuo. Aí fica bem legal assim, tá? Para a gente utilizar. Mas eu consigo fazer assim também e é entendível, tá? É bem tranquilo, tá? Uma outra frase. John
was cooking dinner when Sarah arrived. Arrived home. Ah, que legal, né? Então, John estava cozinhando quando a Sarah chegou em casa. Maravilha, bem tranquilo de usar, então, aqui o when ou o while, né? Que é esse daqui. E também é bem tranquilo você saber quando que você usa o passado contínuo e passado simples. O que que vai te ajudar aqui? Quando eu vou usar o passado contínuo, eu preciso do verbo to be no passado. E aí ele vai ser sempre was ou were no passado, mas um verbo que ele tem é o ing, tá? Opa, verbo não. Verbo com o ing. Aí eu posso colocar então no plural. They, letra maiúscula, né? Para ficar tudo bonitinho. They were fishing. They were fishing when I called them to have lunch. Eles estavam pescando quando eu os chamei para almoçar. Bem facinho, bem tranquilo. Aqui é o plural, então correspondente a they. Quando que eu uso o was? Eu vou usar o was para he, she, o it e o I. Quando que eu vou usar o were? O were eu vou usar para they, we e o you, certo? Esses são os pronomes de acordo com os seus verbos to be no passado. Voltando aqui então, já que eu passei algumas frases lá mostrando para vocês como é que fica, né? Então, vamos lá. Read the sentence and do the following activities. She was walking to run away when her high heels broke. Tá? Runaway é passarela, né? Já que a gente está falando sobre moda. Então, ela estava andando na passarela quando o salto alto, né? O sapato de salto alto dela quebrou. Quando o salto alto quebrou. Olha só. Passado contínuo, o ato de andar na passarela demora mais tempo e o quebrar foi muito mais rápido. Por isso que o quebrar ele vai no passado simples. Próxima frase. She was shopping for shoes while her husband was shopping for clothes. Ela estava comprando sapatos enquanto o marido dela estava comprando roupas. Viu o uso do while aí? Ele fica bem melhor quando eu uso passado contínuo mais passado contínuo, tá? Ó, e aí vem uma coisa que eu não utilizei lá, mas que você pode fazer aí. Utilizar o while no início da sentença. While she was pampering herself at beauty salon, her son called. Então, enquanto ela estava, né, comprando para ela mesma, para o salão de beleza dela, um mimo, né, para ela, o filho dela ligou. Então, o filho ligou no momento em que ela estava comprando algo para ela, tá? Olha a outra. While James was eating cracker, all of his friends were eating pizza and ice cream. E aí, eu separo então, já que eu não estou utilizando o while lá no meio da frase para juntar as duas, eu tenho que separar uma frase da outra por vírgula. Enquanto James estava comendo bolacha, uma bolacha, todos os amigos deles estavam comendo pizza e tomando sorvete. Então, é bem nesse sentido aí, tá? E aí, é claro, se eu usei o while lá no início da frase, é claro que eu vou separar as duas frases pela vírgula, que em inglês se chama comma. Eu vou separar pela vírgula para que vocês entendam que ali tem duas informações. O que vocês irão fazer então? Analisar esses exemplos que eu acabei de falar e marcar aqui ó, as opções corretas. Quais são? Estava em progresso em um tempo particular no passado. E aí, vocês vão ler todas essas informações e vão marcar aí quais as opções corretas. Aqui no Pay Attention, you can also use as to connect two action in the past. Study this example. As I was walking down the street, I found this new gym. Como eu estava andando rua abaixo, eu encontrei essa nova academia. Ou I found this new gym as I was walking down the street. Então, eu encontrei essa nova academia enquanto estava andando rua abaixo.
E aí o as ali, ele vai ter sentido diferente da de cima para de baixo, tá? Porque eu tenho que fazer o make sense aí, o sentido da coisa. Notice that if you start the sentence using as, you need to use a comma after the phrase. The same applies to when or while. Então, quando você usa o as no início da frase, você tem que separar as frases por vírgula, tanto quanto o uso do when ou do while que eu falei lá em cima. Ok? Então, vocês irão fazer esses exercícios aí. E aqui embaixo, olha só, tem um listening para vocês, certo? Eu vou colocar então e vocês irão preencher. A. She was looking at herself in the mirror when he said, "You look fabulous." B. Robert was cutting my hair while Danielle was giving me a manicure. C. Jasmine lost 10 kilos while she was working as a model. D. When Mike and Peter were in college, I think they were taking something. They bulked up so fast. E. While Amanda was getting her nose pierced, her boyfriend was getting his ears gouged. F. Miss Anderson is so prissy. During our last class, while she was writing on the board, she was wearing gloves not to touch the chalk. Então é isso, né? Vocês coloquem um áudio mais de uma vez se vocês precisarem para fazer o exercício 2. O exercício 3, vocês vão colocar o when ou while nas sentenças aqui, ó, para completar juntando as duas frases, tá? Então preste atenção aí qual que vocês utilizam. E o exercício 4 é um áudio de novo, e eu vou colocar o áudio para vocês fazerem. Então, o áudio, ele fala assim, ouça as seguintes pessoas falando sobre o que elas estão fazendo, o que elas estavam fazendo no sábado às 3 da tarde. Então, vocês vão marcar a opção para cada um deles que se aplicam, tá? Track 11. Jessica. Last Saturday at 3, I was at my girlfriend's house. We were getting ready for a great girls' night out. I cut my friend's hair and they helped me get my hair all curled up. Lauren. I was giving myself a manicure. I don't have much money to pay for these services every Saturday. Carl. I don't remember, but I'm going to go out on a limb and say that I was probably lifting weights. I lift weights every day, even on weekends, and that's right about the time when I go to the gym. David. What was I doing? I'm not sure. I just chill out on Saturday afternoons. I think I was helping my dad or something. No, wait a minute. I remember. I was at a tailor's shop getting my measurements taken. My sister is getting married 2 weeks from now. Vocês colocam então até 3 vezes aí para fazer essas atividades aqui, tá? Com isso a gente chega aqui no 5, nós temos walking down e fall down. Walk down é você andar e o fall down é você cair. Já tem imagens aqui para isso. Então, ó, olha a sequência de fotos e escreva a sentença usando o when e uma outra com while para descrever então o que você está vendo aqui. E aí use os verbos na conjugação correta. Então vocês irão fazer 2 sentenças aqui usando o walk down e o fall down, de acordo com a regra gramatical que a gente está aprendendo. Agora eu vou pedir para vocês uma atividade de casa que vocês irão me enviar no Classroom, tá? Para a atividade que vocês vão me enviar, Língua Inglesa, volume 6, livros de atividade. Então, é isso que vocês irão fazer e vão me enviar lá no Classroom, tá? Então, aqui, ó, vocês irão fazer a página 3 e a página 4 apenas, tá? A 3 e a 4, vai parar aqui. São esses exercícios que vocês irão me enviar lá no Classroom, são coisas que nós aprendemos nessa unidade.